Daniel capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros muitos dias. E quem crê nesse texto, diga amém. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor mandará sobre nós. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastar voltarão voando. Sua palavra cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite, Senhor. Manda anjos de fogo descerem entre nós, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando um lindo glória a Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o pastor da igreja, ele dá ordem, e a ordem do anjo da igreja é para que ninguém saísse daqui antes da bênção apostólica. A igreja concorda com essa ordem? Diga amém. Então, por favor, em obediência à voz do nosso pastor, eu poderia inverter o papel neste momento, fazer o trabalho que faço aqui sempre, todos os anos, e por isso prenderia você, mas eu seria injusto, porque primeiro se alimenta o povo, e depois o povo, em gratidão, oferece a Deus algum tipo de sacrifício. Então eu gostaria que ninguém saísse antes da bênção apostólica. Eu sei que tem muita gente cansada, mas poucos aqui estão tão cansados quanto eu. Eu acabei de chegar de uma viagem internacional, fui a trabalho pela Comissão de Direitos Humanos. Eu estou nas últimas 60 horas, eu dormi apenas 5 horas. Deixei de ir para minha casa para vir aqui ministrar a palavra do Senhor para vocês. E amanhã cedo tem que estar em Brasília trabalhando. Tamanha é a importância deste evento. Eu sacrifiquei a minha casa para estar com vocês aqui. Minha esposa está assistindo agora pela internet com as minhas filhas. Então eu gostaria que todos fizessem esse sacrifício nessa noite. Posso ouvir um amém? Então levante um dedo de profeta para cima comigo. Tem gente que não levanta nem com reza brava, né? Aponte o dedo no nariz dessa pessoa que está do seu lado. Diga: você assumiu um compromisso, então fique aqui, porque o que você vai ouvir esta noite vai mudar a sua vida para sempre. Só quem acredita nesta profecia dá um grito para acordar a cidade toda. Eu quero também, antes de pregar, cumprimentar aqui nosso vice-prefeito de Blumenau, o irmão Jovino. O irmão Jovino é um guerreiro, é um político crente, cheio do Espírito Santo. E oxalá que a igreja do estado de Santa Catarina entenda a sua vocação. E no ano que vem, faça jus a esse projeto, pastor Cezino, que pegou o país inteiro. Vamos tomar posse desse nosso país para a honra e glória de
de Jesus Cristo. Agora, murcha a barriga, estufe o peito e vamos à palavra. Pastor Roberto, mude a música para mim. A mensagem desta noite é uma mensagem de conscientização. É uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre ou pode ficar na sua memória apenas como mais uma pregação do pastor Marco Feliciano. Antes de começar a pregar, eu quero fazer uma pergunta aos jovens, porque o congresso é deles. Quantos das senhoras e dos senhores estão estudando? Levante a mão para eu ver. Acho que vocês não entenderam. Na universidade estudando, levante as mãos para eu ver. O sangue de Jesus tem poder. Não, eu estou falando dos que estão aqui. Os que estão aqui não levantam a mão, não estão estudando. A metade dos jovens não estudam. Então se preparem, que vocês vão apanhar um bocado nessa noite aqui. Vocês pediram, Jesus vai falar conosco nessa noite. Ao abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Daniel, eu me encontro com um jovem, pastor Cizino. Um menino que foi pego em uma época, pastor Reuel, e arrancado do seio da família, do seio da sua casa, do seio dos seus projetos, e arrastado para uma terra maldita chamada Babilônia. Babilônia era a mãe de todo o paganismo do mundo antigo. Na Mesopotâmia antiga, quem queria adorar um Deus com D minúsculo ou um pseudo-deus, bastava chegar em Babilônia e havia deuses para tudo quanto é tipo e para tudo quanto é gosto. O império cresceu tanto que Babilônia não foi apenas mãe do paganismo, mas mãe de todo o comércio do mundo antigo. Morar em Babilônia significava morar na terra mais evoluída do seu tempo, no maior progresso daquela época, onde homens e mulheres que não tinham dificuldade com vida financeira estavam sustentados pelo governo e alguns sustentando o governo. O governo de Babilônia foi tão poderoso que no seu tempo dominou o mundo. E um dos reis, saído de Babilônia, vai ao encalço das nações vizinhas que eram mais fracas, se apossa delas e as escraviza. Uma das terras escravizadas foi a terra de Jerusalém, a terra de Israel, a terra de Davi. Ali em Jerusalém estavam habitando homens e mulheres que temiam a Deus, mas ainda não estavam totalmente voltados a Ele. E Deus, antes de ocorrer aquele grande cativeiro, havia usado profetas para alertar. Deus havia dito a Israel: a maior riqueza de vocês não estão nas fontes minerais, a maior riqueza de vocês não estão nas tâmaras que vocês colhem no deserto, a maior riqueza de vocês não está na beleza das suas mulheres, a maior riqueza de vocês não estão nas minas deixadas por Salomão, a maior riqueza de vocês está na herança que eu deixei. A minha presença é a maior riqueza que Israel tem. Mas Israel sempre trocava Deus por Baal, Astarote, Azera, Marduk e os pseudos-deuses da Mesopotâmia. E Deus sempre levantava alguém para puxar a orelha de Israel. Deus sempre permitia que uma nação viesse, tomasse Israel como prisioneiros e depois soltava-os. Isso aconteceu no livro de Juízes por 7 vezes, num período de 270 anos. Mas era a maneira de Deus puxar a orelha do povo e dizer: eu estou dando uma chance, eu estou aprisionando só um grupinho aqui, um grupinho ali, uma tribo aqui, outra ali. Eu estou alertando vocês que a maior riqueza que vocês têm sou eu. Ao ponto de Deus olhar para Israel e dizer: é um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E como não me veem, não me escutam, só há uma maneira de compreender. Se não conseguem me adorar tendo tudo do bom e do melhor, vão aprender a me adorar passando fome, a me adorar tendo doenças e sendo escravizados. E então vem o Império Babilônico e arrebata os judeus, que vão em 2 levas para
para a Babilônia. Na primeira leva de judeus, os babilônicos escolhem os mais jovens, os mais bonitos, fortes, os mais educados, os mais letrados. E nesta leva de quase 1 milhão de judeus, aparecem 4 meninos, 4 garotos. Um deles se chama Daniel. Os outros 3 que vão fazer parte da história de mudança de Babilônia são Ananias, Misael e Azarias. Os 4 têm o seu nome trocado em Babilônia. Daniel passa a ser chamado de Beltesazar. E os outros 3 são chamados de Sadraque, Mesaque e... Uma vez estando em Babilônia, eles são obrigados a se curvarem diante dos deuses e a comer da comida sacrificada aos ídolos. Mas é um menino chamado Daniel, que havia proposto no seu coração não se curvar diante de Deus nenhum, a não ser Jeová. E é dentro do palácio do rei que ele mostra a sua sabedoria humana, porque era versado nas letras judaicas, porque era um menino que tinha sangue azul nas suas veias. Não era só um judeu, era um judeu da aristocracia. E junto a ele esses outros 3 moços que também eram estudados. Mas é Daniel que parece ser levantado por Deus como um líder. E é esse menino que vai chegar diante do pajem ou diante do homem que o apresentava e cuidava do grupo de jovens, e diz a ele: nós não queremos comer o que os homens normais comem, nós não queremos beber o que os homens normais bebem. Nós queremos comer uma comida diferente. A comida diferente é muito mais simples. E o pajem daquele palácio observa os 4 meninos e diz: mas se vocês comerem esse tipo de dieta que vocês querem, vocês vão ficar fracos e eu vou perder a minha cabeça. Mas o poder do Espírito na vida de Daniel é tão forte que Daniel persuade aquele homem, e o homem fecha um acordo com eles: num período de tantos dias, você vai comer do jeito que você quer, e eu vou voltar aqui para ver se você está mais gordo, mais forte, mais magro, etc. Então, 10 dias depois, ou alguns dias depois, quando o homem se aproxima de Daniel e os outros meninos, ele observa que mesmo eles não comendo das proteínas das carnes sacrificadas a ídolos, mesmo eles comendo apenas vegetais, o rosto dos 4 está mais brilhante, o corpo dos 4 está mais vigoroso, e a mente deles está mais aberta. Então o homem perguntou: o que é que aconteceu? Qual é o seu segredo? E Daniel diz: o meu segredo não está na comida, o meu segredo está no temor que eu tenho ao Deus que fez os céus e a terra. É neste episódio que eu quero chamar a atenção de todos que aqui estão. Naquele exato momento, Deus abriu a janela do céu e olhou aqueles 4 meninos, Henrique, e deu a Daniel uma unção, pastor Cisine e pastor Reuel, que nunca mais se repetiu na história. Nós vamos encontrar profetas na Bíblia que Deus ungiu a língua deles, na Bíblia que Deus ungiu o braço deles para ir para a guerra. Vamos encontrar homens como Elias, que Deus ungiu as pernas para correr mais do que a carruagem do rei Acabe. Vamos encontrar Sansão, que Deus ungiu seus bíceps para arrancar os portões de Gaza. Pastora Fabiana, recebe a profecia de pastora. Então, todos os homens que eu encontro na Bíblia foram por Deus usados dessa forma. Deus ungiu cada um de uma forma. A uns Deus ungiu os olhos, outros os ouvidos, a língua, os braços, as pernas. Mas em Daniel Deus faz algo extraordinário. E é o que eu gostaria que nessa noite Deus observasse nos aqui em Camboriú e desse esta unção a nós. Deus unge a mente de Daniel. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus toca nos bíceps, ou melhor, nos neurônios de Daniel. Deus coloca a mão dentro da cabeça dele, vai no cerebelo dele, que é onde está organizado toda a nossa faculdade intelectual, bem aqui no cocoruto. Deus coloca na mão dele e unge Daniel com uma sabedoria tão grande, eu repito, tão grande, que lá no livro de Ezequiel, quando Deus vai falar da sabedoria de Lúcifer, todos nós sabemos que Lúcifer não é homem. Lúcifer é um anjo, é uma estrela de quinta grandeza. Deus diz: a sua sabedoria só é um pouco, a sua sabedoria é tão grande, e na terra só há alguns que se assemelham a ti, como Salomão e Daniel. A sabedoria que há em Daniel é uma sabedoria anormal. A mente dele não funciona com a mente dos homens na terra. Os pés de Daniel caminham na terra, em Babilônia, mas a mente de Daniel tocava o céu. Nesta noite, a unção que eu peço sobre o congresso da UMADES, pastor Cecílio, é que Deus unja a mente dos nossos jovens nesta noite. E se houver alguém que não é jovem, mas quer a sua mente ungida também, pega a profecia e libera um grito de glória a Deus bem forte. Deus pega Daniel de pajem e o destaca em Babilônia.
Deus dá a Daniel uma unção tão poderosa que o rei sonha, não sabe o que sonhou, e Daniel recebe a revelação desse sonho. É Daniel agora que vai falar para o rei da história de um rei maior do que ele, que é o grande Senhor que fez os céus e a terra. Nos impérios de Babilônia vão embora os reis, mas Daniel permanece. Vai embora 3 reis no governo dele, e Daniel, mesmo com a idade avançada, tem uma mente lúcida e brilhante. Daniel foi levantado por Deus para mudar a sua geração. Daniel foi levantado por Deus para mexer não apenas com o mundo espiritual daquela terra, mas com o mundo político daquela terra. E é dentro da política que Deus vai trabalhar para que anos mais tarde um outro homem que toma posse de Babilônia libere o povo para voltar do cativeiro para dentro das pairagens de Israel. Então, quando eu encontro a história de Daniel, eu me emociono, porque eu acredito que Deus ainda tem, em pleno século 21, alguns Daniéis para levantar, principalmente aqui no Brasil. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Eu venho de uma geração que, com todo respeito aos meus velhos pais, que me ensinaram a orar, que me ensinaram a amar a Bíblia, que me ensinaram a cantar os cânticos da harpa, que me ensinaram a participar dos grupos de jovens onde cantávamos os belos hinos, Voz da Verdade, Lívia, da sua família. Eu venho de uma geração que era ensinada a jejuar, graças a Deus por isso, e íamos à escola dominical com o coração aberto. Pertencia a uma geração que tínhamos espelho, e o espelho que tínhamos eram homens e mulheres que eram usados por Deus. E o palco onde esses grandes mestres da unção eram usados era o palco dos Gideões missionários da última hora. Eu tenho que agradecer a geração dos meus velhos pais. Todavia, eu também tenho que aqui fazer um desabafo. A geração dos meus velhos pais desestimulou a minha geração a ir para a escola. Eu venho de uma geração onde o pastor falava do púlpito, falava na minha igreja: crente não tem que ter muita sabedoria, sabe ler e escrever tá bom demais, se ficar na escola vai se desviar. Se meter com esses estudantes aí, vão acabar virando anarquistas, vão acabar virando revolucionários. Então crente não tem que se meter com isso. E foi isso que aconteceu, pastor Alexandre Bernardino. A minha geração ficou despreparada intelectualmente. Vou repetir. A minha geração ficou despreparada intelectualmente. E qual o problema de tudo isso, pastor? O problema é que nós crentes gostamos do efeito do milagre, porque o milagre é imediato. Nós não esperamos que as coisas aconteçam a longo prazo, ao passo que o inimigo de nossas almas sabia muito bem o que aconteceria no Brasil com o crescimento assustador dos evangélicos. Então ele deu um jeito de colocar-nos em uma situação de vergonha a nível nacional. E dou uma demonstração para vocês. O nosso país tem 200 milhões de habitantes. Nós temos 40 milhões de crentes. Quantos crentes eu disse? Não ouvi. É pouca gente, sim ou não? É muita gente. Israel, quando saiu do Egito, saiu com 2 milhões de pessoas e já era uma nação. Nós somos 40 milhões, somos 20 Israéis dentro do Brasil. 20 milhões de pessoas. E isso faz os nossos pastores e os nossos estudantes e os nossos homens e mulheres das ciências, que são poucos, da teologia evangélica, dizer: crescer
crescemos assustadoramente. Mas deixa eu chamar a atenção de vocês para um fato. Será que crescemos? Será que somos 40% do Brasil mesmo? Ou somos apenas 40% do povão, da classe D e E, da classe que não tem casa para morar, nem carro para andar e não sabe ler nem escrever direito? Porque se fôssemos 40% do Brasil, nós teríamos 40% de todos os advogados do Brasil como crentes. Teríamos 40% do Conselho Federal de Medicina como doutores crentes. Teríamos 40% do parlamento brasileiro como crentes. 40% das 5 mil e tantas prefeituras do Brasil teriam prefeitos crentes. Aí sim, seríamos 40% da população. Mas nós não somos. Somos 40% de um povo que é desprezado, massacrado, humilhado, desrespeitado, e só lembram da gente agora, às vésperas de uma eleição, quando passar a eleição, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o governo da presidente Dilma. Vai assinar um papel para nós, dizendo que no governo dela ela nunca vai aprovar o aborto, e começou um o papel aceita tudo. No final do mandato dela, ela aprova o aborto descaradamente. E sabe por quê? Porque não há intelectuais no nosso meio preparados para ir falar com ela. Quando se fala, ontem eu ainda em Nova York, eu jantava com um grupo de juristas. E eu perguntei a eles qual é o pensamento do Brasil acerca dos evangélicos. Sabe o que eles dizem? Vocês não passam de fundamentalistas sem propósito. Eu me enfureci, porque dizem que são contra tudo, mas vocês não sabem onde vocês querem chegar. Há 40 anos atrás, houve um grupo militante nesse país que sonhou onde queriam chegar. E eles chegaram em todos os rincões do nosso país. As nossas universidades estão tomadas por um ensinamento de esquerda, por um ensinamento do marxismo. Ah, pastor, o senhor é contra Karl Marx? Depende de que ponto de vista você me fala dele. O marxismo clássico, onde o proletariado fala, onde os pobres têm que ter no nível de igualdade, direito, como tem os ricos. Não, não sou contra esse, mas eu falo de um marxismo cultural, de um marxismo onde as pessoas que são líderes dentro de universidades sentam em grupos de pessoas e criam doutrinas para a lavagem cerebral da mente das nossas crianças e dos nossos jovens. A situação é tão grave, pastor, que no meio dessa luta toda que nós passamos, se pegarmos aqui grupinhos de jovens, alguns que estudam e outros que não, e colocarmos eles para um debate, é perigoso alguns deles falarem assim: não, nós não precisamos do pastor Marco lá, para que isso? Os gays não podem sofrer como sofrem na mão dele. Eles são tão despreparados aqui, que tudo que sai na internet, que tudo que sai na televisão, eles assimilam, entendem e recebem como se fosse verdade. Temos um povo preguiçoso na igreja, um povo que não gosta de pensar. Eu sei, porque eu sou vendedor de produtos, eu vendo livros e vendo DVDs. Para cada 100 DVDs que eu vendo 2 livros. O povo prefere pagar dinheiro para colocar no carro algo que ele só vai ter que ouvir, ou que ele pode assistir deitado na cama dele, bebendo Coca-Cola e comendo uma linguicinha frita, do que gastar um tempo de enfiar a cara no livro para aprender. Quem não lê não sabe nada, quem não lê fica parado, quem não lê não viaja. Deus não tem como usar ignorantes. Deus quer usar você, mas a força da inteligência.
Deus quer levantar uma geração aqui nesta noite, que ao sair por aquela porta, chegar para aquele mísero professor, filho do cão com a pomba gira, que veio falar para você que a sexualidade é algo inerente à natureza do ser humano, que o homem não nasce homem e mulher, que o homem nasce um gênero, e ele vai se descobrir com o passar do tempo. Seja amaldiçoado quem ensina uma doutrina dessa, e pior quem aceita uma doutrina dessa. A minha Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e quem é a imagem e semelhança do Criador não para. O exemplo que eu dou é da minha cidade, uma cidade pequena. Eu moro em Orlândia. Na minha época de juventude nós éramos 100 jovens. Desses 100 jovens, 2 tiveram a oportunidade de fazer faculdade. Os 2 foram tomar um conselho com o pastor, e o pastor disse: querem um conselho de um homem de Deus? Não vá. Não vá. Hoje eles não têm condições nem de cuidar dos filhos. Ah, pastor, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando há 2000 anos. Há 2000 anos ele volta para os homens que sofrem acidente nas esquinas, para pessoas que são assassinadas, para pessoas que estão por aí enfermas dentro dos hospitais. Tem 2000 anos que Jesus está voltando, e a igreja não se atém para isso. Jesus vai voltar, mas enquanto ele não voltar, você tem que entender que você vive nesse mundo, e quem vive nesse mundo é sujeito às leis desse mundo. Quem vive nesse mundo não pode andar de ombro caído, sendo pisado pelas pessoas. Eu profetizo nesta noite que vai haver uma revolução no Brasil, e pode começar aqui em Santa Catarina nessa noite. Não, você não entendeu? Eu vou profetizar, meu corpo está arrepiado. Esse avivamento começa aqui nesse estado hoje. Deus vai dar você, garota. Deus vai incomodar você, garoto. Alguns de vocês vão voltar para a faculdade, vão voltar para a escola, vão vender a bicicleta, vão vender o celular, vão vender o sapato, mas vão estudar. Vão ser cheios do Espírito Santo, mas vão ter conhecimento. Vão ser cheios do Espírito Santo, mas vão ser donos das maiores empresas. Porque se forem dono das maiores empresas, o dízimo da igreja vai ser alto, e nós não vamos ter que ficar aqui, pastor, assim, pedindo esmola, demorando aqui meia hora para os crentes virem colocar uma moedinha para matar a fome de uma criança que está longe. Senhoras e senhores, é hora de uma revolução. Mas essa revolução não começa só no joelho, começa na mente dos nossos filhos. Deus vai colocar uma brasa de fogo na sua mão, pai. Deus vai colocar uma brasa de fogo na sua mão, mãe. Esta noite, antes de dormir, põe a mão na cabeça do seu filho e profetize: o próximo Daniel do século 21, o próximo José do século 21, a próxima Esther do século 21. Eu creio em milagre. Quem crê em milagre? Então solta mais um grito de glória, por favor. Deus, quando deu a Daniel esta unção na mente, Deus fez de Daniel um homem acima da média. Repita essa frase comigo: um homem acima da média. Diga assim para mim: pastor, explica isso. Explico agora. Todo ser humano normal, ao nascer, recebe de Deus 5 presentes. São chamados de sentidos sensoriais. Repita comigo: sentidos sensoriais. São eles
tato, olfato, visão, audição e paladar. São 5 dons que Deus deu ao homem. Com esses 5 talentos, com esses 5 sentidos, nós sentimos o mundo ao nosso redor. Com esses 5 sentidos, o mundo material torna-se real para nós. Conseguimos ver as coisas, conseguimos sentir as coisas pelo tato, o cheiro, ouvimos e falamos. São presentes de Deus para o homem. Quem aqui tem esses 5 sentidos? Levante a mão para ver. Agora você, não, levante a mão, deixa eu ver. Abaixa essa mão no ombro do seu irmão, use um dos sentidos. Agora, use o tato. Chacoalha o irmão até ele ficar irritado. Diga: Deus hoje quer te dar um novo sentido. Deus hoje quer dar a esta multidão que aqui está aquilo que todo mundo transforma em filme, em livros, em discussões, chamado de o 6º sentido. Toda vez que você vê filmes ou livros sobre o 6º sentido, os escritores estão exatamente falando isso. Qualquer ser humano normal tem 5 sentidos. Um ser humano que deixa de ser normal é porque ele tem um sentido extra. E esse sentido extra dá a ele a habilidade de perceber não apenas o mundo físico, mas o mundo espiritual. Meu corpo arrepiou inteirinho aqui. Agora eu estou conversando com um crente pentecostal aqui. E quem não gosta de barulho, vai para casa assistir o Félix. Porque o Feliciano hoje vai puxar sua orelha aqui nesse lugar. Deus essa noite quer te dar um sentido extra. O que seria o sentido extra, ou o 6º sentido? É a visão espiritual do mundo invisível. Existe uma película invisível, fina, que separa o nosso mundo do mundo de Deus, o nosso mundo do mundo do diabo, o nosso mundo do mundo dos anjos e dos demônios. Todos nós pentecostais acreditamos na existência deles. Se eles existem, onde eles habitam? Eles habitam no mundo invisível. E este mundo invisível dá a nós a dificuldade de crermos que ele exista, porque nós não podemos ver, nós não podemos tocar, nós não podemos sentir o cheiro dele, nós não podemos ouvir. Então, com os nossos 5 sentidos naturais, nós não percebemos o mundo espiritual. E isso faz o homem natural se tornar extremamente humanista. A geração que nós vivemos é uma geração completamente tomada pelo caos. Só acredita naquilo que os olhos veem, naquilo que a mão toca. É uma geração que quer tudo muito rápido. É uma geração que só aceita coisas imediatas. Deus está ficando de fora da história. Hoje em dia na Europa, um país que já foi evangelizado pessoalmente pelo apóstolo Paulo, e nós conhecemos alguns países assim. Dentro da Europa, quase 15 países são hoje países ateus. E nesses países começaram com o catolicismo, passaram pelo avivamento do protestantismo. Foram os protestantes que construíram essa ideia de democracia, onde todos podem governar junto, e através da democracia colocaram
os seus legisladores que criaram leis, e uma das leis estabelecida pelo mundo ocidental é a história do Estado laico. Repita comigo: Estado laico. O que é o Estado laico, pastor? O Estado laico literalmente é o Estado que protege o direito do ser humano a ter a sua religião. Ah, pastor, mas por aí dizem que laico é quando a religião não caminha junto com o Estado. Não, isso seria laicismo. O laicismo é a raiva e a ojeriza à religião. A falta de conhecimento faz um monte de papagaio pela internet e na televisão falar um monte de besteira. O Estado laico é o Estado que protege o direito ao culto. Católicos têm direito de cultuar, nós crentes temos direito de cultuar, afrodescendentes têm o direito de cultuar. Isto é a beleza da democracia, criado pelos nossos pais protestantes. Só que uma vez que o Estado laico foi aprovado, entra-se no nosso segmento o pensamento de uma esquerda que não teme a Deus, de uma esquerda que, embasada no pensamento de Karl Marx, descobre que a religião é o ópio do povo, que a religião é uma espécie de veneno para o ser humano. Por que isso, pastor? Porque todo Estado de esquerda, todo país que é liderado pela história da igualdade, para que o Estado tenha força sobre a população, ele tem que mandar na população. Para que o Estado seja pleno em poder, a população tem que depender do Estado. Ora, por que você acha que existe no nosso país bolsa para tudo quanto é coisa? Bolsa família, bolsa cegonha, bolsa isso, bolsa aquilo. É para que todas as pessoas que são pobres dependam do Estado para viver, para sobreviver, para comer. E esse é o pensamento de toda a esquerda: pegar do rico e dar ao pobre. Começa tudo por aí. Só que quando eles chegam na família do crente, eles se esbarram. Pergunte por quê? Porque o crente, quando ele está passando por necessidade, ao invés de ir na polícia, ao invés de ir no governo, na prefeitura, bater palma e pedir, o crente põe o joelho dele no chão. Não, você não entendeu? Vou falar de novo. Enquanto os homens que não temem a Deus, na hora que passam fome, procuram o FAC, procuram as instituições, e eu não sou contra elas, sou a favor de toda instituição que ajuda as pessoas carentes, mas você raramente vai encontrar um crente na fila desses, mesmo passando por dificuldade, pastor Reuel. O crente sabe onde buscar. Primeiro ele crava o joelho no chão e ele ora ao Deus do céu. E o Deus do céu supre, porque ele leu na Bíblia uma filosofia judaica. A filosofia judaica diz assim: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua geração mendigar o pão. A filosofia judaica ensina o pai e a mãe assim: quer ter um bom filho? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer nunca se desviará dele. Todas essas doutrinas que nós temos na nossa igreja, na igreja católica, fere o poder do Estado, porque o Estado sabe que o Estado nunca será o nosso Deus. Então só tem uma maneira do Estado entrar na vida de todo o povo brasileiro ou de todo o povo do mundo: é desmerecer as religiões, é começar a perseguir os cristãos, é começar a falar que nós somos fracos. Ora, veja o que eles fazem com a igreja católica acerca dos padres pedófilos. Existe padre pedófilo, pastor? Existe. Como existe pastor pedófilo, como existe gerente de banco pedófilo, como existe professores de universidade pedófilo. Como isso é um mal que se alastrou pelo mundo. Mas quando querem desmoralizar uma instituição, só falam que a pedofilia dentro do catolicismo romano. Eu fiz um levantamento, e dentro da instituição que chama-se Igreja Católica Romana, que é gigante no mundo inteiro, o número de casos de pedofilia é
1/100º do número de pedofilia causado por professores e educadores nas escolas. Mas a mídia nunca vai divulgar isso, porque eles querem destruir a igreja evangélica. Quando eu fui parar na mídia, todo mundo fazia questão de dizer que eu era pastor. O deputado, o pastor Marco Feliciano, sabe por quê? Para incutir na mente das pessoas que eu não tinha formatura nenhuma, a não ser a formatura da Bíblia. E a formatura da Bíblia para eles não presta. Isso é o que os homens pensam. Por que que as coisas estão acontecendo assim? Porque nós colocamos um freio nesse governo. Um homem sozinho, eu preguei isso no púlpito dos Gideões há 6 anos atrás. Um homem sozinho pode mudar o curso de uma nação inteira, desde que ele seja cheio do Espírito Santo. Mas eu não estou dizendo que eu sou esse homem, não. Eu estou dizendo que nessa noite, se Deus levantar aqui meia dúzia de catarinenses cheios do Espírito Santo, com uma sabedoria acima do normal, o Brasil vai se curvar diante do Rei Jesus. E nós vamos mostrar a todo mundo que Karl Marx, que fique para onde quem quer. Nós queremos Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. E só quem crê nisso não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. A maioria dos grandes movimentos do socialismo vieram para desestabilizar a família, vieram para tirar a autoridade do homem sobre o seu lar, vieram para destruir a sexualidade da nossa juventude. Tudo isso é um projeto para tirar a força, a maior força de uma nação está na família. Vou repetir: a maior força de uma sociedade não está lá em Brasília, está dentro de casa, quando tem uma figura masculina que é o pai, uma figura feminina que é a mãe, e os filhos ao redor da mesa. E esse pai e essa mãe, debaixo da autoridade divina, dá aos seus filhos o ensinamento do amanhã. Sabe o que querem fazer? Querem levar as nossas crianças para as escolas, e lá dentro das escolas eles usam mentiras para nós. Não, na escola o seu filho vai ser alimentado, seu filho vai ter estudo, seu filho vai ter escola, seu filho vai ter esporte, o seu filho vai passar mais tempo conosco. Aparentemente isso é lindo e é muito bom, mas os nossos filhos vão ficar dentro da escola 10, 12, 13 horas, ouvindo professores dizer para eles assim: ó, papai e mamãe são atrasados, papai e mamãe é de outra época. Essa história que papai e mamãe te ensina, isso é conversa para eles dormir. Eu estava anteontem em Hartford, na capital de Connecticut, sentado com um grupo de brasileiros, e eu ouvi uma mãe brasileira se levantar na mesa, pastor Cino, chorando, dizendo: eu levantei a voz para minha filha de 16 anos dentro de casa, ela pegou o telefone e ligou para a delegacia, e eu fui algemada e fui presa. A mãe aos prantos, ela diz: no estado americano eu não mando na minha casa. Sabe por quê? Porque leis como essa lei da palmada que está lá em Brasília, e vai passar essa praga, porque é mensagem do nosso governo, e eles querem que faça isso, vai aprovar essa porcaria. Começou com leis assim: não, ninguém pode ferir criança. Ora, eu sou contra ferir criança, eu sou contra espancamento, eu sou contra qualquer tipo de violência contra a criança. Eu tenho 3 filhas e educo minhas filhas com muito amor e carinho. Só que esta história que eles usam, dizendo que nós não cuidamos, nós queremos espancar os nossos filhos. Qual é o pai que quer espancar os seus filhos, a não ser que seja um psicopata ou um doente mental? E para isso já existem leis que cuidem dele. Mas não, querem transformar meia dúzia de coisas
numa doutrina para a nossa família. E sabe o que vai acontecer daqui 10, 12 anos? As igrejas estarão vazias, porque a nossa geração vai morrer, se não for arrebatada. Nossa geração vai passar, e quem vai vir para a igreja são essas crianças que passam 12 horas em uma escola aprendendo coisas que ferem o nosso ensinamento. Daqui 12 anos, quando seu filho atingir a idade de 15 anos, ou seu netinho de 15 anos, ele vai dar risadas de você quando você falar de Deus, porque dentro da escola ensinam ele que essa história é para boi dormir, que o Estado é laico e Deus não tem que ser falado em lugar nenhum. Parece brincadeira, mas não é. Existe uma trama para destruir essa nação, mas o Brasil tem uma promessa. O Brasil será o celeiro do avivamento do mundo. Vai acontecer um avivamento nesse país, e começa na sua vida, começa na sua casa. É preciso haver um despertamento dos nossos jovens. Nossos jovens precisam se reunir mais para ouvirem mensagens, precisam reunir para debater assuntos, precisam reunir para ouvir coisas. Por favor, em nome de Jesus, pare com esse negócio de Facebook, pare com esse negócio de mídia social. Está destruindo a sua mente. Você esquece a Bíblia em casa, mas não esqueça a desgraça do celular. Você esquece a sua família em casa, mas não esquece o seu aparelho de telefone. Estamos sendo moldados, estamos virando robôs, estamos virando máquinas. É por isso que no culto não acontece mais nada. Você percebeu o culto de hoje? Teve cantores que cantaram letras lindas e não houve movimento quase nenhum. Cadê os crentes espirituais? Por que as coisas não nos tocam mais? A maioria está aqui dentro, entraram na igreja, mas não conseguiram entrar no culto ainda. Não, você não entendeu? Vou desenhar. Entraram na igreja, arrastaram essa carcaça para cá e se jogaram no banco, mas não entraram no culto. Sabe por quê? Os únicos sentidos que funcionam em você são os 5 naturais. Você só está ouvindo, vendo, sentindo o cheiro, o tato, e alguns até sentindo gosto. Mas aqui dentro não funciona esses 5 sentidos apenas. Aqui nós temos que ter um 6º sentido. Aqui nós temos que perceber que este lugar nesse momento está tomado por anjos. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu sou assembleiano e eu fui ensinado que dentro da igreja existem anjos. Você não entendeu? Eu vou desenhar de novo. Cada vez que o crente sai da sua casa, a minha Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor para livrar de todo mal. Se isso é verdade, aqui dentro tem milhares de anjos que estão ansiosos para ver você entrar no mistério, saltar na presença de Deus e liberar essa unção que está dentro da sua alma. Eu sei que nesse exato momento, alguns dos nossos irmãos que conseguiram estudar, eu falei dos que não conseguiram, agora eu vou falar dos que conseguiram. Dos que conseguiram um anel de formatura no dedo, entram num culto como esse e se sentem um peixe fora d'água. Percebam, dentro da Assembleia de Deus, a pessoa conseguiu um anel de formatura, automaticamente ela sai da nossa igreja e vai para outra, geralmente uma igreja mais moderna.
mais light. Por quê, pastor? Porque dentro da faculdade, todo o ensinamento de esquerda, de Karl Marx, de filósofos que não temiam a Deus, foi impregnado na mente dela. E como um bichinho que vai carcomendo, foi corroendo a alma, foi corroendo o espírito. E o que restou foi apenas uma pessoa com uma mente analítica, com uma mente científica. E a pessoa com a mente científica só acredita naquilo que a química, a física e a matemática pode reproduzir. E aqui dentro, química, física e matemática não prestam para nada. Aqui dentro trabalhamos com metafísica. Aqui dentro trabalhamos com cosmovisão. Aqui dentro trabalhamos com percepção espiritual. Aqui dentro trabalhamos com profecias, com línguas estranhas. Aqui dentro trabalhamos com reteté de Jesus. Aqui dentro trabalhamos com dançar no espírito. Aqui dentro trabalhamos com gritos, por mais descalabrados que sejam, são gritos do espírito. E se você não se sente bem nesse lugar, se essa mensagem está te incomodando, eu estou feliz. É sinal que Jesus está colocando a sua mente para pensar. Você nasceu no fogo, não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Ah, meu Deus. Eu fui para Brasília. Ao chegar em Brasília, as pessoas pensaram que eu ia me desviar. Mas como eu posso me desviar? Os meus pés fincados numa rocha. Quem tem alicerce, quem sabe para que nasceu, não se perde no meio do caminho, não se vende, não tem dinheiro, não tem cachaça, não tem sexo, não tem mulher, nada tira o que Jesus colocou no meu coração, nada. E quando se tem propósito, Deus te exalta. Olha que eu arrumei uma confusão no Brasil inteiro. Até mandaram um bilhetinho para mim assim: pastor, mude o nome do ministério. Em vez de ser ministério, é hora de semear fogo. Coloque é hora de semear confusão. Porque onde eu chego provoca uma confusão. Mas essa confusão é boa, porque ela faz as pessoas pensarem. Agora olhe para mim. Se um Feliciano fez tudo isso, imagine se tivermos mais. Não, vou repetir. Imagine se o ano que vem, pastor Cizinho, nós elegemos a maior bancada evangélica da história. E nessa, Jovino, tomara que você esteja junto. Mas eu vou ser o primeiro a te policiar lá dentro. Porque eu estou criando um site para mostrar a todos os deputados evangélicos o que eles fazem. Porque nós somos em 73 naquela jossa. Era para fazer um barulho infernal. Mas tem uns que têm vergonha da fé. Tem uns que têm vergonha de dizer que é crente, porque as emendas dele não vai sair, porque o governo vai brigar com eles, porque o partido vai expulsar eles. Quando vieram falar isso para mim, disse: o meu partido é Cristo. É possível ser um Daniel no século 21. Quem acredita nisso? Então abra a mão direita num ato profético. Pegue esta unção, põe sobre a sua cabeça, ministre sobre si mesmo e dê uma rajada de línguas estranhas. Recebe esta unção, recebe este poder sobre a sua inteligência. Eu estou ouvindo gritos de demônios que estão abandonando o estado de Santa Catarina. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho estão deixando este lugar. Eles sabem que com a sabedoria de Cristo ninguém pode conosco. Recebe a sua autoridade.
Daniel, no capítulo 10, ele sentiu que o governo ia mudar. Ouça, Daniel no capítulo 10, percebeu que o mundo espiritual estava caminhando, pastor Roberto, para uma mudança. Ele orou a Deus, disse: Deus, o que está acontecendo? Deus não respondeu. Daniel sabia que Deus não era de não responder. Automaticamente Daniel usou uma arma que nós esquecemos no tempo. Daniel fez um jejum. Crentes não jejuam mais, não conseguem pagar o preço de jejuar. Mas fale que é para emagrecer. O infeliz toma xenical e o raio que o parta. Muda o cardápio, muda a dieta, faz qualquer coisa para ficar bonito por fora. Do que adianta por fora parecer o Brad Pitt ou a Sharon Stone, se por dentro você parece alguém caído, desgraçado, miserável. Daniel ensina a dieta do espírito. Ele vai para o jejum. Pastor, o que é que o jejum faz? O jejum mortifica a carne. Se ele mortifica a carne, ele faz o espírito ficar forte, porque o espírito milita contra a carne. Pastor, eu tenho tentado, mas olha, quando eu vi, eu já perdi o jejum. Pastor, eu perdi o jejum essa semana quando eu estava chupando uma bala. Quem aqui já quebrou o jejum tomando um copo d'água, uma bala, comeu uma... Quem? Levante a mão, deixa eu ver. Todo mundo. Então deixa eu te falar uma coisa, um ensinamento que você nunca ouviu. Você não perdeu o jejum quando você colocou aquela bala na boca. Você perdeu o jejum quando você esqueceu que estava jejuando. Jejum é sacrifício. Que desgraça de jejum é esse que você não sabe o que você está fazendo? Ele perdeu o efeito na hora que você esqueceu que estava jejuando. Daniel jejuou 21 dias. E essa história de que ele comeu só legumes, isso aí é invenção dos homens. Isso aí foi a primeira vez quando ele entrou em Babilônia. Desses 21 dias, ele propôs o coração não comer, não beber nada. Ele sabia o que queria. E mesmo indo trabalhar, ele não se isolou, ele continuou trabalhando, ele continuou 21 dias jejuando e orando. 21 dias depois, quando ele estava mais no céu do que na terra, porque a carne fraca, o espírito treinado, a película que separa o mundo espiritual do mundo visível, ficou real para ele. O sexto sentido de Daniel aflorou. E ele percebeu quando rasgou a película. E quem entra dentro da sala onde ele está? Um anjo. A Bíblia diz que o anjo chega diante dele, rosto de bronze, mãos de bronze, olhos como chama de fogo. Você pode não acreditar, mas tem anjos iguaizinhos a esse aqui dentro. Quando o anjo se aproximou de Daniel, a Bíblia diz que os homens que estavam com Daniel não viram, mas quando olharam para Daniel e viram Daniel ficar fraco e cair de joelho, eles saíram correndo, porque eles sabiam que Daniel não era normal. Vou repetir: os
dele sabiam que ele não era normal. Vou repetir: os amigos de Daniel sabiam que ele não era normal. É isso que vai acontecer com você nesta noite. Não, escreve o que eu estou dizendo. Se prepare para perder esses amiguinhos seus. Essa menina que vem para a igreja parecendo a Barbie, que cuida mais dela do que todo mundo. Essa egoísta miserável, ela nunca mais vai querer ficar perto de você. Por quê, pastor? Porque a partir de hoje eles vão saber que você tem um dom a mais. Vai acontecer com vocês também, garotos. Vai acontecer na sua casa. Pega essa profecia. Pega essa profecia. O Senhor está dizendo que quem andar perto de você vai ver que você não é normal. Ah, meu Deus. Quando eles saíram correndo, Daniel caiu de joelho. O anjo olhou para ele, pegou na mão dele. Olha o que acontece. O sexto sentido na vida de Daniel ficou tão claro que ele materializou o mundo imaterial. O anjo pegou ele e botou ele de pé. Anjo não tem matéria. Mas a unção na vida de Daniel fez o impossível acontecer. O anjo colocou ele de pé e olha o que o anjo disse para ele: escute firme, Daniel, homem muito desejado. Ei, não era uma menina falando para ele que ele era um gatão, bíceps avantajados. Era Deus falando para ele: você é desejado no céu. Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Você não entendeu? Vou repetir. O anjo se apressou e disse: ó, faz 21 dias que você está orando, mas a sua oração foi ouvida desde quando? Foi ouvida desde quando? Desde o primeiro dia. Aí a pergunta que não quer calar: se a oração foi ouvida desde o primeiro dia, por que é que a resposta não veio? Eu descobri uma lei espiritual, eu nunca soube disso, Deus me disse isso esses dias. Da terra para o céu não há céu de bronze. Toda oração feita na terra, ela chega aos ouvidos de Deus. Não existe um demônio com tal poder de calar a voz de um crente. Como assim, pastor? A oração feita pela boca de um crente é o maior poder que existe no mundo. A oração move a mão que move o mundo. Pegou aí? Não, vou desenhar. A oração move a mão de Deus, e a mão de Deus move o mundo inteiro por você. A oração do crente não encontra bloqueio. E o que eu vou falar agora, não se escandalize. Não apenas a oração de um crente. Qualquer oração feita com o coração vai ao céu. Feita por ímpios, feita por macumbeiros, feita por ateus. A minha Bíblia diz em Atos 10 que tinha um homem em Cesareia Marítima chamado Cornélio, dava esmola aos pobres. Deus apareceu para ele em sonho e disse:
As suas esmolas chegaram diante de Deus. Você ouviu o que eu disse aí? Esmola chega diante de Deus. Tudo que é feito com o coração chega diante de Deus. Deus é um ser criador. Ele criou 7 bilhões de seres humanos no nosso século. Deus seria injusto se ele parasse para ouvir só a senhora e não ouvisse o senhor. Deus seria injusto se ele me ouvisse e não ouvisse o andarilho caído na rua. Porque Deus criou. Ao criar, Deus torna-se responsável pela criatura. Deus não pode salvar a pessoa porque ela não buscou a salvação, mas ouvi-la, Deus pode. Deus ouve a todos. Daqui para o céu não tem bloqueio. Diga comigo, daqui para o céu não tem bloqueio. Agora respire fundo. Do céu para a terra, aí é diferente. Do céu para a terra existe bloqueios. A oração que vai daqui para o céu, não existe demônio que pare ela, mas a resposta do céu para a terra, existem demônios capazes de parar a oração. A minha Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel quando? Na primeira semana? No primeiro? Deus ouviu a oração de Daniel. Deus chamou Gabriel. Gabriel, vem cá. Deus tem 1 milhão de anjos, bilhões de anjos, mas dependendo da estatura e do poder do servo, ele manda um anjo à altura do servo. Gabriel, um dos primeiros príncipes, meu servo Daniel está orando, leve a resposta para ele. Gabriel desce do céu. Ao chegar na região celestial daquela terra antiga, que chamava-se Pérsia, hoje é o Irã. Ali no céu da Pérsia, quando Gabriel está chegando no mundo espiritual, não no mundo físico, Gabriel diz a Daniel: tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou entre mim e ti, e eu não consegui descer para entregar a resposta. Olha que coisa louca. Eu pensei que qualquer anjo era poderoso para vencer demônios. Nem todos são. Nem todo anjo é de guerra. Nem todo anjo é de briga. Gabriel seria o Itamaraty do céu, seria o homem que vem fazer a parte cordial. Ele é o que vem trazer as comunicações. Ele não usa espada na cintura, a arma dele está na língua. A espada dele é a sua língua. Ele desce, quando ele está perto de Daniel, os demônios cercam ele e prendem ele nas regiões celestiais. E eu não estou falando de um anjinho qualquer, eu estou falando de um anjo de grandeza ao nível de Miguel, porque a Bíblia diz que Gabriel e Miguel são anjos da mesma natureza. Embora a Bíblia chame Miguel de arcanjo, não chame Gabriel de arcanjo, mas é um anjo de quinta grandeza. Mas Gabriel não conseguiu descer. Agora olha que interessante, na minha mente, Deus está sentado no trono agora. Ele está ouvindo 7 bilhões de pessoas falarem ao mesmo tempo. Só que para mim, como eu vejo aqui, quando a igreja está dando glória, eu não escuto glória de uma pessoa, só escuto uma glória global. Diante de Deus não acontece isso. Para Deus é como se estivesse só Ele e você.
Nesse exato momento, pastor Ciro, Deus está sentado no trono, olhando para cada um de nós em particular. Ele não veio aqui para dar um culto para nós, ele veio para receber. O problema é como você está cultuando. Estou vendo umas moças ali atrás lixando a unha, outros aqui não param de mandar mensagem no celular. Tem gente fazendo carinho nas costas do noivo, da mulher, sei lá de quem. Tem uns que não param de abrir a boca de sono. Eu não sei como é que Deus recebe o seu culto, mas tem uns aqui que estão olhando fixos, estão orando, estão gritando, estão pedindo, estão orando. Para esses o culto é perfeito. Quando Deus ouviu a oração de Daniel, é instantâneo. Deus ouviu a oração, Deus chamou Gabriel, leva a mensagem a Daniel. Uma vez que Deus mandou a mensagem para Daniel, Deus esqueceu aquilo. Missão cumprida. Deus continua ouvindo as pessoas orando, e Ele vai mandando um anjo, leva a resposta para aquela, leva a resposta para aquela. Esse eu ouço, mas não posso responder, porque não tem a vida no altar. A Bíblia diz: Deus não ouve a pecadores. E pecadores não são pessoas que nasceram com a natureza pecadora, não, são pessoas que vivem em pecado constante. Então Deus vai mandando as respostas. Só que tem um problema, passa o primeiro dia e a oração de Daniel continua subindo no céu. E a mente de Deus é atingida por uma seta. A voz de Daniel: Senhor, a minha resposta. Deus para por um momento e diz: eu já mandei a resposta. E Daniel não para. Senhor, a minha resposta. Na mente de Deus: já mandei Gabriel mandar a resposta. Deus continua ouvindo, passa uma semana, 2, 3. Na terceira semana, no 21º dia, Deus para o céu inteiro. Eu imagino Deus dando um grito: basta! Por que é que Daniel não para de orar se eu mandei Gabriel há 21 dias? Gabriel! Silêncio no céu. O lugar de Gabriel está vazio. Deus amplia a visão e olha no céu do Irã, na Pérsia, e ele vê Gabriel preso por demônios. Na hora Deus entendi porque Daniel não para de orar, porque a resposta não chegou. Se Gabriel não deu conta, Miguel! E lá vem Miguel, um baita de um anjo com uma espada de fogo na mão, dizendo: Miguel, teu irmão Gabriel desceu tem 21 dias. E Daniel, meu servo, não para de orar. Esta é a sorte dele. O que eu vou falar agora é muito sério. Daniel venceu porque ele não desistiu. Se ele tivesse parado de orar no terceiro dia, pastor Reuel, possivelmente Gabriel estava aprisionado até hoje. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que fez o milagre chegar foi a persistência, foi não desistir. Talvez aqui esteja a resposta para a sua vida. Você desistiu, você parou, você desacreditou, você não busca mais, você não ora mais. Buscou o batismo com o Espírito Santo a vida inteira, não recebeu, se acovardou, ficou aí, não, está muito bem desse jeito. Buscou dons, não recebeu e parou por aí mesmo. Buscou casamento, não veio, parou por aí mesmo. Em nome de Jesus, seja perseverante. Não pare. A sua resposta foi, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E a resposta veio desde o primeiro dia.
Não, você não entendeu, vou falar de novo. Tem um anjo preso em algum lugar. Nessa noite, com a resposta para a sua família, com a resposta para a sua vida, com a resposta para a sua história. E ele só não consegue chegar aqui porque você desistiu de si mesmo. Você parou de sonhar. Você achou que chegou no ápice da sua vida, quando você nem sonha com o que Deus tem mais na frente para você. Todo mundo conhece a minha história. Como pregador, eu alcancei muito cedo o ápice do ministério itinerante no Brasil. Tudo que eu quis fazer, Deus me deu. Não tem um púlpito nesse país onde eu queira ter pregado e não preguei. Tudo Jesus me deu. Consegui muito cedo. Então plantei uma igreja. Vou abrir fundei um ministério. Em 5 anos temos 15 igrejas. Vou para a televisão, construí um programa de televisão, escrevi livros. Quando eu achava que já não tinha mais nada, e eu quase entrei em depressão, porque quando o homem para de sonhar, ele para de viver. Eu vou falar de novo, pastor Roberto, mude a música para mim. Quando você para de sonhar, você não vive, você vegeta. Não deixe nada matar os seus sonhos. Não deixe nada arrancar de dentro de você aquela sementinha que foi plantada naquele culto. Por mais louco que seja, há um Deus no céu que no dia em que você orou, mandou um anjo com a resposta. Você não entendeu? Vou falar de novo. O ministério que você pediu, o CD que você quer gravar, a música para impactar o mundo, o casamento, a empresa, tudo que você pediu já saiu do céu, só que não chegou até você. Pastor, e por que não chegou até mim? Respire fundo, agora vem a melhor parte da pregação. Não chegou até você porque você não é normal. Não entendeu? Vou falar de novo. Não chegou a resposta porque você não é um coitadinho, Maria vai com as outras. Você pediu coisa grande. Você quis saber o futuro. Você pediu coisas para mudar nações. Pastor Cicino foi pedir o mundo inteiro. Por que o senhor acha que o senhor não foi embora ainda? Já venceu 2 cânceres. Não tem, o que o senhor pediu é grande demais. Vai viver mais uns 30 anos com a gente aqui ainda. Pediu o mundo. Quanto maior é o seu pedido, mais caro vai ser o preço a pagar por ele. É por isso também que o senhor sofre igual um sovaco de aleijado. Mas Deus está conosco. Sonhe mais. Vou falar de novo, meu corpo está arrepiado. Sonhe mais. Erasmo, não para de sonhar. Não desista, pastor Silas. Volte a sonhar. Volte a ser aquele crente que subia monte, descia monte, vinha para a igreja, jejuava, orava, que quando ficava cheio do Espírito Santo dava aqueles golpes de Kung Fu. Volte a sonhar. Deus está apaixonado por você nesta noite. Deus está com a janela do céu aberta dizendo: eu já mandei a resposta, mas é você que tem que pedir. Pede mais, pede mais, pede mais, pede. Quando eu achava que os meus sonhos tinham terminado, olha onde Deus me colocou. E mais uma vez fiz história. E acredito que onde eu for, com a determinação que eu tenho, farei história. Mas eu não sou diferente de você. O que eu sempre deixo claro nas pregações é que eu sou uma pessoa como você. Tenho fraquezas e defeitos como todos vocês. Tenho necessidades, tenho as minhas crises existenciais como todos vocês. Já fui vencido pela vida, já venci na vida, já fui pisado, já pisei em pessoas, mas continuo de pé porque eu tenho propósitos, tenho determinação, eu sei onde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar? Vou perguntar de novo, você sabe onde você quer chegar? Porque se você não souber, eu vou falar para Jesus nessa noite tirar o seu sono. Você vai ficar a noite inteira virando na cama para um lado, para o outro, e a sua mente vai ferver de sonhos. Vou
profetizar, a sua mente vai ser ressuscitada. Você vai ouvir o clamor da África, vai ouvir o choro das crianças do Nordeste, vai ouvir o tilintar das moedas, porque você vai ser rico e importante. Você ainda vai apresentar um programa de televisão, vai escrever um livro que vai ser um best-seller. Eu vejo você dando aulas na maior universidade do estado de Santa Catarina e dizendo: sou crente em Jesus Cristo e ninguém tira a minha salvação. Eu vejo o Congresso dos Gideões se tornando 3, 4 vezes maior ainda. Eu vejo Deus trazendo o céu para a terra, só porque aqui dentro tem um monte de gente que não é normal. Gente que não é normal, continua sonhando, nem que seja numa cadeira de rodas. Volte a sonhar, continua acreditando nos sonhos, porque Deus pode fazer muito mais. Se Ele não te der pernas, Ele vai te dar um par de asas e você vai voar. Mas volte a sonhar. Quantos sonhadores eu tenho aqui nessa noite? Quantos? Então grita, reage, fala em língua estranha, pula, pelo amor de Deus, sai dessa letargia. Volte a sonhar. A tua oração foi ouvida. A resposta não chegou, porque você sepultou o seu sexto sentido. Alexandre Bernardino, cadê o seu sexto sentido? Amigos, cadê o seu sexto sentido? Cadê aquele sonho? Aquilo que te fazia ir às alturas, que te fazia viajar quilômetros em busca de uma mensagem, de uma pregação. Você que está em casa ouvindo pela internet, volte a sonhar. O homem é aquilo que ele sonha. Deus plantou dentro de você um sonho profundo. Você pode não acreditar em mim, mas eu estou ouvindo barulho de espadas. Pastor Cezino, anjos e demônios estão no céu de Camboriú mais uma vez. Os demônios morrem de medo dessa cidade. Satanás odeia Camboriú. Satanás odeia esses homens que estão à frente dessa igreja, desse evento. Ele odeia você, porque Ele sabe do que você é capaz de fazer, porque Deus colocou a bênção aqui. A bênção está aqui. Não adianta fazer em Balneário que não funciona. Não adianta fazer lá em Nova York que não funciona. A bênção está aqui nesse pedaço de chão. E se me perguntar por quê, eu não sei. Deus escolheu aqui. Não, eu vou desafiar vocês, jovens. Não é justo eu vir de São Paulo e receber a minha bênção aqui, e você, nascido aqui, criado aqui, não tem. Não é justo. Não é justo, menina. Não é justo. Não é justo pessoas saírem de outros países, virem aqui e daqui ganharem o mundo. Porque aqui é um poço. Pastor, por que eu não peguei minha água ainda? Porque você desanimou. O poço é fundo. O poço é fundo. Nesta noite eu estou vendo Deus mandar cordas do céu. Pegue a sua. Pegue a sua. Pegue o balde. Vamos pegar a água do fundo do poço hoje. Vai vir uma unção de sabedoria. Vai vir uma unção de prosperidade. Vai vir uma unção de família. Pega, pelo amor de Deus. Cadê os pentecostais do mistério? Isso, Erasmo, incendeia esse lugar. Cadê os pentecostais para darem gritos de glória a Deus? Pai, sai dessa zona de conforto. Eu estou te desafiando. Eu estou te desafiando a sair dessa cadeira de conforto, a ficar em pé, a bater palmas, a gritar, a sair correndo no meio da igreja. Cadê os pentecostais? Eu te desafio agora. Eu te desafio agora.